Fala, meu querido, chegamos aqui com a prova da Universidade Federal lá de Uberlândia. A questão aí que pela figura já dá para imaginar que a gente está falando de um tema chamado diagrama de fase. Um tema que muitas vezes é um pouquinho esquecida na parte da física, mas ela é essencial, muito importante na hora de você estiver estudando aí para os vestibulares e também para aprender um pouquinho sobre essa matéria. Então, veja que ele conta duas situações que nós iremos discutir com vocês. Nós já preparamos aqui uma resposta bem bonitinha, não é uma questão que exige contas, cálculos, né? A gente vai fazer muito mais a parte teórica da física. E ele está falando o seguinte, então, para a gente, antes da gente começar aqui, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, nos ajude cada vez mais a chegar a tanta gente que está estudando física. Ó, então ele está falando que a água é uma substância comum e indispensável à nossa sobrevivência. Em condições cotidianas normais, pode se apresentar em três estados físicos diferentes: o sólido, o líquido e o vapor. A figura representa de uma forma simplificada e fora de escala o diagrama de fase da água com os eixos representados temperatura e pressão. Maravilha. As linhas de diagrama representam a pressão de mudança de fase em função da sua temperatura. Então aqui, olha que importante, né? Que então a gente tem essa curva que me diz que se a determinada pressão e a determinada temperatura, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, se nós pegarmos a água e a uma pressão X aqui, né? E a uma temperatura Y, ele vai estar no estado sólido, nesse ponto aqui, ó. Tudo bem? Agora, se nós de repente pegássemos outro ponto, um ponto aqui, ó, a uma pressão diferente, vou pegar um ponto azul, a uma pressão diferente, né? E a uma temperatura diferente, eu estaria, aqui a uma certa temperatura, eu estaria sobre líquido, no estado líquido a água. Agora, se nós pegássemos um outro ponto, por exemplo, um ponto aqui, aqui eu tenho uma alta pressão, aliás, uma alta temperatura e uma baixa pressão. Isso quer dizer que é uma relação de vapor. Maravilha. Então aqui a gente tem as três condições. Primeira pergunta. Com base no diagrama de fases, explique do ponto de física da física como a panela de pressão consegue cozinhar alimentos mais rapidamente quando comparada a uma panela comum. Veja, aqui, o que que a gente precisa pensar? Vamos pensar, eu vou até apagar aqui os dois outros pontos para estudar especificamente essa posição aqui. Se nós pegarmos, por exemplo, a panela de pressão, ela é uma panela que consegue fazer com que o vapor d'água não consiga, seja maior do que a comparação com a pressão atmosférica. Se nós fizéssemos uma representação, e eu vou desenhar aqui, uma panela comum, uma panela que não é de pressão, se você colocar água aqui, essa panela de pressão, aliás, essa panela comum, ela precisa vencer uma coluna chamada pressão atmosférica para poder começar a entrar sobre vapor. Então aqui é o que acontece na sua panela a panela comum que você tem na sua casa. A água aqui precisa, conforme ela recebe calor aqui do fogo, as moléculas recebem energia e ficam cada vez mais agitadas, aumento de temperatura. E aí, consequentemente, inevitavelmente, uma hora essas moléculas vão estar tão agitadas que uma vai conseguir vencer essa barreira da pressão atmosférica que ele tem. E aí, consequentemente, a água vai começar a vencer essa barreira e vai se tornar gasosa, né? Então, ou entrar no vapor aqui. Então, se nós temos uma primeira condição, se nós recebermos uma alta temperatura a uma pressão mediana, né, uma pressão de uma atmosfera, ela consegue vencer e se torna gasosa. Agora, se nós pegarmos essa outra panela que você conhece aqui como panela de pressão, e aí você usa esse tipo de panela que ela é fechada aqui e tem uma válvula aqui em cima, o que que acontece? Essa panela, ela, consequentemente, aqui nós temos tem água aqui, por exemplo, de novo, e que vai funcionar do mesmo modelo. Só que aqui você tem uma panela, aqui a pressão exercida sobre a panela, ela é maior. Então aqui eu tenho uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Então eu preciso de mais energia para poder fazer com que a água fique bastante agitada, a fim de vencer essa coluna de pressão maior do que uma pressão atmosférica comum. Então, na panela normal, você tem que apenas vencer a pressão atmosférica, que é 1 atm. Pronto.
Agora, aqui na panela de pressão, essa coluna, devido ao fechamento aqui da panela, ela só consegue vencer a hora que essa válvula sobe e aí ela começa a ir para fora o gás que está formado por aqui, né? Então, veja que o que precisa para que eu tenha uma panela de pressão? Um recipiente fechado. Porque daí, quando você não está com essa válvula aberta, a pressão é que tenta expulsar essa tampa, mas ela não é permitida porque ela está fechada. Então, cada vez que eu forneço energia, 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 aqui vai criando uma pressão muito forte. E para vencer isso, o que vai acontecer com a água aqui dentro? Ela naturalmente precisa de mais temperatura. A panela de pressão consegue chegar até 108 graus Celsius uma vez, normalmente. Agora a panela comum só chega até 100. Então isso chega na minha resposta, porque eu vou até trazer a minha resposta que eu já escrevi aqui para você, ó. Vou colocar só na panela de pressão, a água está sujeita a uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Veja, como isso aqui está fechadinho, é como se isso aqui fosse literalmente uma bomba, né? Você vai fornecendo pressão, 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 pressão. Por isso que é perigoso você sempre ter a higiene muito bem feita aqui dessa válvula. Porque se essa válvula não estiver bem higienizada, e estiver entupida, a panela de pressão vai recebendo essa energia do fogo aqui, né? Vamos colocar aqui o foguinho aqui, ó, ele está recebendo energia e se ela não tiver bem higienizada e bem limpa, a hora que ela chega no limite, a válvula começa a subir e ela começa a girar e fazer aquele barulhinho clássico de uma panela de pressão. Mas se ela tiver interrompida aqui de poder ter uma pressão necessária e não subir a válvula, isso aqui vai recebendo, 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 e isso aqui, inevitavelmente, uma hora não vai aguentar. A tampa não aguenta e é a hora que estoura a panela de pressão e pode ser muito perigoso para você, não é? Então, veja que essa montagem, isso revela para a gente que se eu estou fornecendo energia, eu estou energia aqui para a água, ela vai ter uma temperatura de ebulição maior do que 100 graus Celsius. Sobre o olhar aqui da minha representação, se a gente pegar, por exemplo, a uma determinada temperatura, ela está na fase sólida. Vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo para não misturar com o líquido, tá? Se nós pegarmos ela no estado, no fase sólida, aqui ela tem uma pressão maior, né? Aliás, vamos pegar um ponto aqui, que é nesse ponto, na passagem do estado sólido para o estado líquido. Se eu aumentar a minha pressão, né, aumentar a pressão necessária, eu vou inevitavelmente, na comparação em que a gente tem, ó, se a gente pegar pegando do sólido e do vapor, se nós pegarmos do líquido e do vapor, uma panela comum eu tenho uma pressão ok, ó. Aqui é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Se eu seguir essa linha, veja que se eu aumentar a pressão sobre ela e colocar uma linha azul aqui, ó, se eu aumentar a pressão, no caso de uma panela de pressão, inevitavelmente eu vou aumentar a temperatura de ebulição do segundo. Então, obrigatoriamente, o que que eu tenho? Se eu tenho na panela de pressão uma pressão maior que a pressão atmosférica, logo ela ferve acima de 100 graus Celsius. Isso está justificado aqui, ó. Veja que a água, quando está numa pressão maior, essa curva me indica que o líquido se torna vapor a um determinado ponto. Se eu aumentar a pressão para o ponto das linhas azuis aqui, inevitavelmente eu vou aumentar também a temperatura de ebulição. E, consequentemente, o líquido aqui vai ficar uma temperatura maior que 100. E aí, a maior que 100, o meu alimento vai estar uma temperatura maior, então ele vai cozir, vai ter um cozimento mais rápido, né? Então, dessa maneira, a gente justifica o item A. Agora o B. Os patins de gelo possuem uma lâmina em sua parte inferior que, em contato com o gelo, faz com que ele derreta. Quando o sulco onde ocorre deslizamento. Após os patins passarem pelo sulco, dependendo da temperatura local, a água do sulco pode solidificar novamente. Com base nos diagramas de fase, explica o fenômeno ocorrido. Agora a gente vai fazer aqui de verde. O que que acontece? Se eu tiver numa passagem do sólido para o líquido, perceba que eu posso aumentar a minha pressão. Ó. Imagine que eu aumentei a minha pressão e sair desse ponto para esse. Eu estava no estado sólido, mas eu aumentei a minha pressão,
aqui você tá vendo? E fui para esse ponto. E aí o que que aconteceu com a água? Ela se tornou líquida. Então, quando eu piso sobre o gelo, eu inevitavelmente estou aumentando a pressão sobre ele. E isso pode promover aqui o aumento a passagem do estado sólido para o estado líquido. Isso justifica a formação de água. E ele desliza, né? Porque na água é muito mais fácil deslizar do que no sólido. Agora, se quando eu já passei por ele, não estou mais fazendo essa pressão sobre essa parte que eu estou deslizando, ele pode voltar para essa mesma pressão. E aí ele pode voltar a se solidificar. E é justamente isso que eu estou apontando aqui no item B. Opa, apertei o botão erradinho aqui. Ó, isso que eu estou colocando aqui no item B, ó. Veja. Vamos puxar um pouquinho para cá e essa aqui vamos puxar para cá. Pronto, ó. Aqui. Como a gente está fazendo aqui, já fiz, em vez de ficar escrevendo que poderia ser um tema demorado, eu falei assim: quando o patinador desliza sobre o gelo, as lâminas dos patins aumentam a pressão sobre o gelo. Beleza, faz sentido isso. Se eu pisar sobre o gelo, eu vou aumentar a pressão sobre ele. E que o faz ele derreter, ó, é a passagem do sólido para o líquido. Após a passagem, a pressão volta. Eu não tenho mais essa pressão sobre o gelo e, consequentemente, o que era líquido, a água pode voltar a se solidificar. Então, essas sim são as classificações que nós fazemos aí sobre os itens A e B, e a gente assim responde cada uma essas questões. Questões teóricas, questões que muitas vezes caem no Enem, é importante você saber sobre isso, mas que a gente sempre vai trabalhar aqui com vocês. Beleza? Então, mais uma questãozinha aí sobre a Universidade Federal lá de Uberlândia. Eu espero que você tenha entendido. E se ficou alguma dúvida, traz para a gente poder te ajudar cada vez mais. Até a próxima, bons estudos, continuem firmes e fortes, até valeu!